Gente, tudo bem? Aqui é a Geise de novo. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre duas dúvidas que a gente normalmente, enquanto pai e mãe de brasileiro morando no exterior, tem. A primeira é a seguinte: será que meu filho, mesmo sem falar nada hoje de português, ou falando tudo misturado, no futuro ele vai falar português? Essa é a primeira dúvida. A segunda é a seguinte: será que todos os falantes de língua de herança têm o mesmo domínio da língua? Outra pergunta. Então, eu vou tentar responder essas duas separadamente. Tentando responder a primeira pergunta, a resposta é depende. Mesmo se ele não fala nada hoje, ou se ele fala, digamos, misturado, depende do nível de exposição que ele vai ter do português. Então, quanto mais exposição a essa língua, por exposição eu quero dizer, ele tem amigos com quem falar português, ele fala com familiares no Brasil, ele vai de vez em quando ao Brasil, você lê histórias para ele, você conta para ele histórias em português, histórias de livros ou histórias da sua vida, suas memórias de quando você era criança, de quando você vivia no Brasil. Então, isso tudo são formas de exposição da língua para a criança. Se ela tem variadas formas de exposição, eu não falei para vocês, por exemplo, de música, ou de filme, ou de frequentar a comunidade brasileira. Então, na verdade, são múltiplas as formas de se expor alguém a uma língua. E cada família vai escolher a sua forma de expor as crianças, ou escolher, a gente diz escolher, mas às vezes não é nenhuma escolha, são as nossas capacidades. Por exemplo, nem todo mundo pode ir ao Brasil todo ano, ou nem todo mundo se sente à vontade de frequentar a comunidade, as festas da comunidade, mas você precisa encontrar modos de expor sua criança a essa língua. Caso contrário, isso se você quiser que ela fale português no futuro, porque também é escolha da família, se a família não quer que a criança, ou não se incomode se a criança não fala português, a língua dos pais ou de um dos pais. Mas se você pretende que essa criança fale a sua língua de origem, a língua do outro pai ou da outra mãe, você precisa expor, sim, essas crianças às mais variadas formas de se poder ter contato com essa língua. Outra dúvida é: todo falante de língua de herança tem o mesmo domínio da língua? A resposta é não. Existem vários níveis diferentes de domínio da língua. Existem falantes de língua de herança que só entendem a língua, mas não falam. Existem aqueles que falam, mas falam e entendem. Existem aqueles que falam melhor em determinados contextos, por exemplo, o contexto familiar, e em outros contextos falta vocabulário. Existem aqueles que falam, mas não leem e nem, não escrevem nada. Então depende muito, os domínios variam. Agora, uma coisa é certa, nenhum falante de língua de herança fala igual a um falante nativo. Ou seja, ele vai sempre existir influência da língua majoritária. Se ele mora num país onde se fala francês, sempre vai ter influência do francês. Uma influência maior ou menor, mas sempre tem. Então, as crianças os falantes podem ter sotaques diferentes também. E isso não tem nenhum problema. O importante é que essas crianças falem a língua e se sintam à vontade, se sintam, mais do que isso, tenham orgulho de falar essa língua, de pertencer a essa comunidade. Caso contrário, se eles não sentem nenhum orgulho, não tem motivo por que falar o português de língua de herança. Então, muito obrigada para vocês e até a próxima!